em instantes. Puxando Assunto Podcast, um oferecimento, Aromas da Fazenda. Essências que contam histórias. Fazenda Santo Expedito, Ubajara, Ceará. Espaço Terapêutico Sensações, porque criança aprende brincando. Rua Apolônio de Barros, 1335, Centro, São Benedito, Ceará. Henrique Contabilidade, multiplicando sonhos e contabilizando sucesso. Avenida Francisco Ferreira Lima, 313, Serraville, São Benedito, Ceará. Campus Estúdio, a melhor cobertura para o seu evento. Para as melhores festas, a melhor cachaça. Cachaça Aviador, a melhor cachaça do mundo. Beba com moderação. Canal Açoita TV, o seu canal de entretenimento no YouTube. Quer chocolate de verdade? Sereno Cacau. Fábrica Binto Bar 100% cearense, na Serra da Ibiapaba. Complexo Alvorada, Posto Pousada e Ariana Beach. Tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. CE 187, próximo ao posto da PRE, saída de Ubajara. Qualidade, esporte e lazer. Você encontra aqui. PR Lima Records. Produção Mix e Master. Sua produtora de áudio em São Benedito. Sejam bem-vindos ao nossa segunda temporada do Puxando Assunto Podcast. E já estava com saudade de estar nessa cadeira aqui, conversando aqui com nossos convidados, levando informação relevante para todos vocês. E quem já está chegando aí na live, já faz aí já se inscreve no canal, deixa seu like, nos compartilha para levar informação relevante para todo mundo. E hoje, para nossa estreia, estou aqui com o Glerson Prata, nosso naturólogo. Ele vai falar sobre essas terapias naturais e convencionais. Glerson, é um prazer ter você aqui no nosso podcast para falar um pouco sobre essa área que eu tenho uma admiração por se tratar de natureza, de recursos naturais para a saúde, né? E queria que você falasse um pouquinho como é que é essa área, falar para o nosso telespectador como você conheceu. E primeiro, saber sobre o que é a naturologia e o que ela trabalha. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estar aqui é um privilégio, né? Estar falando de algo que me encanta e que é algo que eu amo bastante, que é a naturologia. E boa noite a quem está aqui nos acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser uma viagem bem interessante. Vamos lá. O que é naturologia? Por que eu entrei nessa área? Por que ela me encanta tanto? Vamos lá estar passando aqui para quem está nos acompanhando um pouco. Naturologia, eu posso dizer, eu gosto de resumir em poucas palavras. Eu não vou ficar aqui em termos muito técnicos. Sim. Eu vou ser prático. O que é naturologia? Naturologia é pegar todos os recursos que a natureza tem, como a água, o ar, os nutrientes dos alimentos e também do barro da terra, e transformar todos eles em terapias, em tratamentos, em remédios. Isso é a naturologia. Pegar tudo isso, colocar dentro de um pacote e dizer assim, use que você vai se tratar de seu problema de saúde. Isso é a naturologia. Já vem da natureza, né? Você já começa a entender já na palavra, né? Isso. Natureza. E essa parte de terapia que é algo que me encanta, porque hoje, querendo ou não, nossa sociedade hoje está se prejudicando com a alimentação hoje em dia, né? Sim. Hoje, se você for em qualquer mercado, qualquer lugar que você for fazer uma compra de mercadoria de consumo de alimentos, você sabe que não está levando nada natural, né? Tem muita química aí e isso prejudica bastante a nossa saúde e nós, a curto prazo, não tem essa... Como é que eu posso falar? Não tem essa percepção. Sim. E a longo prazo é que quando você estiver numa fase mais idosa, quem sabe, vai vir as consequências. E essa naturologia, eu acredito que seja uma das soluções, né? Uma das soluções para que a gente possa melhorar a nossa vida, né? E eu queria saber de você, Glerson, como foi que você teve esse despertar para essa área, né?
Porque é uma área que, assim, pelo menos aqui é um pouco desconhecida, ou há pouco tempo que ela está vindo se despertar. E você, como foi esse despertar? Vamos lá. Eu tive esse despertar para essa área da naturologia há aproximadamente 20 anos atrás. Nos meus 16 para 17 anos, hoje eu tenho 39, eu comecei a ter um despertar um pouco para cuidar da minha saúde. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi deixar o café. Eu deixei completamente o café com 17 anos, mas na época não foi por questão de saúde, foi questão de que eu estava enjoado mesmo, né? Foi a primeira coisa. E nos meus 17 para 18 anos, eu deixei carnes completamente. Foi de um dia para o outro. Não foi gradativo. Não estou dizendo isso isso é a melhor forma, pessoal. Eu estou falando que eu fiz assim, né? Como foi que eu fiz? Eu li um livro de 100 páginas, 80 páginas, e disse assim, hoje eu não como mais carne. Simplesmente isso. Isso. No outro dia, comecei mesmo sem saber, eu ainda não era da área, mas o que ocorre? Eu fui... Aí depois disso, de uns 2 anos depois, eu continuei lendo algumas coisas relacionadas à saúde, mas o despertar mesmo veio 3 anos depois, quando eu comecei a conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje eu sou membro dessa igreja e comecei a ter acesso a muitos materiais relacionados à saúde. Essa igreja ela tem um despertar muito forte, uma pegada muito forte em relação a questões de saúde, sanitárias, higiênicas, enfim. E eu tive esse despertar. E desde então, desde 2007, 2008, eu venho lendo literaturas, eu venho lendo revistas, artigos científicos, livros e muitos outros materiais relacionados à saúde. E isso veio colocando cada vez mais em meu coração a vontade de um dia praticar isso de maneira profissional. Olha que show. E aí isso foi ganhando mais corpo, foi ganhando formato, cores, né? Saiu ali do preto e branco, foi ganhando cores. E de 5 a 6 anos eu disse, agora eu vou entrar na área de vez. Eu tenho um curso técnico não concluído de nutrição, já também comecei a graduação de nutrição, mas ficou pelo meio do caminho, mas se Deus quiser, é um plano futuro, para um futuro muito breve. As minhas formações em naturologia, eu tenho alguns cursos nessa área, alguns cursos livres, outros técnicos, né, nessa área de naturologia. E a minha trajetória ela foi se formando. Há 5, 6 anos atrás, eu realmente estudei para entrar na área, né? Para aqueles que eu já aproveito, para aqueles que acham que é uma área assim, um pouco obscura, sim, eu posso dizer que hoje tem regulamentação, hoje nós temos um CBO específico para naturopatia, é o nome técnico, sim, e existe uma portaria no Ministério da Saúde que contempla essa técnica, essa formação de naturologia ou naturopatia dentro do SUS. Olha só. Dentro do SUS. Pouca gente sabe disso, inclusive prefeitos e administradores das cidades. Caramba, que coisa interessante. Agora, o que falta é mais incentivo, mais conhecimento, mas existe. Por exemplo, se o município quiser me contratar, já existe uma portaria prontinha, não vai ter complicação administrativa para isso. Só vai ter a questão do dinheiro sim, disponibilizado sim, para aquela sim, área, né? Então, a minha trajetória foi se formando assim, em torno de 5 anos. Por que eu digo em torno? Porque eu fui fazendo vários cursos, mas ainda não tinha a minha habilitação. Sim. De habilitação, eu tenho, 2019, 4 anos. Mas eu já atendia antes, né? Assim, familiares, conhecidos, né? Sim, por isso que eu falo em torno, né? E aí, nessa trajetória, nesses 5 anos, 6 anos que eu faço atendimentos, já tive muitas alegrias que a gente vai poder desenvolver aqui durante o podcast. Sim. Alegria de ver pessoas reabilitadas, pessoas saindo de remédios, pessoas me ligando, feliz da vida porque não sentia mais as suas dores. Enfim, é muito gratificante. Muito gratificante. E nessa trajetória também, para a gente finalizar essa pergunta, para a gente fechar essa pergunta, eu tenho aplicado também, me aplicado em áreas que vamos dizer que não é propriamente dentro da naturologia, mas complementa-se.
tenho capacitação em exames laboratoriais, estudo muitos artigos fora da minha área, mas que vão me ajudar a ter uma visão mais ampla, né? Sim. E isso se faz, né? Se expressa de maneira maravilhosa dentro da minha prática clínica. A partir do momento que as pessoas me procuram e traz um exame laboratorial, que não é da minha área, a gente não estuda isso na faculdade, nem no curso livre, mas eu fiz uma capacitação extra para poder atender melhor a pessoa que está me procurando, né? E saber o que está acontecendo ali em nível bioquímico, porque eu também tenho exames da minha área, né? Exames específicos, como a biorressonância quântica, exames de sinais no corpo, por exemplo, a língua, as orelhas, até as orelhas elas falam, pouca gente sabe disso. Os olhos, né? Que tem uma área muito específica que eu não pratico, que é a iridologia, mas existe uma forma de olhar, né, a situação da saúde. Eu não pratico nem iridologia, nem acupuntura, né? Mas existem muitas formas de você olhar como a pessoa está só olhando para a pessoa. Olha aí. Só olhando para a pessoa. É bem interessante. Então, foi assim que foi ao longo, né, da minha formação, como foi que eu fui atraído. E sou apaixonado pela área e um eterno estudante. Olha só. Um eterno estudante. Que bacana. Importante de ver, assim, um profissional, né, querer complementar a sua área através de outras para poder levar para o seu, não sei se é paciente, se é cliente. Cliente ou interagente, tem algumas nomenclaturas, mas é mais usado clientes. Pronto, para o seu cliente essa forma mais ampla de que com certeza no final vai dar um resultado bem maior, né? Você falando aí no seu início como você se despertou para essa área, você falou um pouco do café, né? Sim, o café é uma paixão brasileira. Paixão brasileira e né? mundial. E mundial. Né? Então, assim, o não tomar café foi o seu despertar. Sim. O que o café, né? Acho que nas suas leituras, né? O que o café influenciou nessa sua decisão de também não tomar e partir para essa área de estudo? Inicialmente, como eu expliquei, não foi uma decisão em termos de saúde, foi uma questão pessoal mesmo, eu não quero mais tomar. Aí, em seguida, como eu falei, depois de 3, 4 anos eu comecei a estudar livros, artigos, eu percebi que o café realmente não era uma bebida boa para se tomar no dia a dia, né? Sim. Inclusive, eu até convido vocês, espectadores, a entrarem no meu canal Glerison Naturólogo, YouTube. Lá tem um vídeo sobre o café. Eu não lembro agora do título, já faz algum tempo que eu não mexo no YouTube, mas só procurar Café Glerison Naturólogo, colocar na busca, né? Vai achar com certeza lá. Eu fiz um pequeno resumo ali de 10 minutinhos, o porquê que eu não indico o café. Mas aqui, em 1 minuto, o que eu poderia dizer do café? Na minha concepção de profissional, o café não traz benefício algum para a saúde, apesar de existir estudos que apontam que sim. Eu costumo dizer que a cura ela não pode ser pior do que a própria doença. Isso é um bordão até médico, né? A cura ela não pode, o remédio, né, não pode ser pior do que a doença. O remédio tem, o café tem alguns benefícios? Tem. As pesquisas estão mostrando isso. Só que para mim a parte negativa, o prejuízo que o café traz para a saúde, ultrapassa. Então, para mim, anula, né? Anula os benefícios do café. Então, foi um dos motivos de eu permanecer sem tomar café. Foi pelo motivo bem pessoal e particular, Sim. E em seguida pelo motivo agora mais, vamos dizer, mais científico, mais, né? Por meio de leituras. Tranquilo. Você falou também sobre naturologia e naturopatia. Naturopatia, né? São sinônimos. Não há diferença? É a mesma coisa, né? O que algumas pessoas apregoam de diferenças é que porque existem linhas na naturologia, eu já vou entrar nisso, da história, né, da naturologia, que é interessante. Para diferenciar uma coisa a outra, alguns diferenciam naturopatia como algo mais que vem da Europa, que tem uma linha de pensadores, de profissionais que desenvolveram. Aí a naturologia
já é para alguns, né? Para mim, a mesma é sinônimo. Mas para alguns é um curso superior que entra outras, vamos dizer, disciplinas para complementar a naturopatia histórica. Então, Entendeu. há essa diferença. Mas As no ramificações. frigir dos ovos, no final da prática, é a mesma coisa. Você falou também sobre a acupuntura, né? A acupuntura faz parte de alguma ramificação da naturologia? Não. Né? A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa, MTC, né? Certo. Que faz parte da medicina integrativa, porque a medicina integrativa ela engloba várias técnicas, cuja a naturologia ou naturopatia é uma delas. Sim. Né? E quando a gente... vamos olhar assim, a medicina integrativa, ela é um campo muito vasto. Aí vai ter médicos, vão ter terapeutas, vão ter fisioterapeutas, vão ter psicólogos, vão ter vários profissionais atuando em alguma área dessa integrativa, medicina integrativa. E aí cada um vai desenvolver técnicas que aprendeu tanto no seu curso superior específico, quanto outros. Aí temos a medicina tradicional chinesa, temos a ayurvédica, temos a arábica, temos a inglesa, que também tem um ramo aí bem pronunciado aí desenvolveu algumas técnicas também, francesa, tem algumas, mas as tradicionais antigas, ayurvédica, chinesa e essa arábica. São a mais antiga se diz, está entre ali a ayurvédica e a chinesa, 5 a 6 mil anos, segundo os historiadores, né? Quanto tempo, né? É muita coisa. Mas a naturologia tradicional, eu costumo dizer que é a mais antiga de todas. Isso não é um registro científico, vamos colocar assim. Mas ela é do tempo da criação de Deus. Eu acredito na criação, né? Feita por Deus há 6 mil anos. Então ela surgiu ali com o casal, com Deus. Né? E na própria palavra de Deus, para aqueles que têm familiaridade com a Bíblia, existem lá algumas questões de pessoas que foram curadas com pasta de figos, com argila, que a gente usa muito hoje na prática, inclusive ao longo do programa aqui, vocês vão saber uma experiência incrível com uma pessoa que, assim, foi um milagre com barro. Então, na Bíblia, a gente já tem esses tratamentos, coisa interessante. E pouca gente sabe. E isso vem de muitos anos. Agora, o que a gente sabe também que existe, aqueles que nos acompanham também tem que ficar muito esperto com isso, é que existe também muita coisa falsa, que é o chamado charlatanismo. Né? Que é muita coisa que realmente não funciona, muita coisa que está aí para bagunçar. Eu costumo dizer, para balde algoritmo mesmo. Né? Eu sei como é que realmente não funciona. Sempre tem, né? Em todas as áreas. Sempre vai ter, né? Você falou muito bem aí sobre essa área que é a naturologia e desperta aquela curiosidade assim, qual a pessoa que deve procurar, né? Ou não tem essa, só porque eu estou sentindo isso aqui eu tenho que procurar, ou é algo preventivo, ou é algo que é mais... Pronto, boa pergunta. Quando a gente vai para o registro da naturopatia no Ministério da Saúde, lá a gente vai entender que nós somos atenção primária. O que isso quer dizer? Estamos em um trabalho duramente e frontalmente preventivo. Gleison, isso não quer dizer que você não vai tratar problemas de saúde grave, como diabetes, pressão alta, entre outros. Não, isso não quer dizer isso. Quer dizer que o nosso registro formal está em prevenção. A gente sabe tratar esses problemas com as nossas técnicas? Sim. Agora, não é algo que a gente foi colocado dentro do Ministério da Saúde para cuidar. Né? Mas a gente sabe cuidar muito bem e é o que dá mais resultados. Eu vou poder desenvolver isso melhor ao longo do nosso programa à medida que as perguntas forem vindo. Pronto. Aí você fala assim, existe, já que nessa visão do Ministério da Saúde, né, algo preventivo, existe aqui uma idade, alguma faixa etária para que a gente possa procurar o naturologista para ver, olha como é que eu tô, porque às vezes aqui externamente você acha que tá tudo ok, mas como é que tá lá, né? Perfeito.
Não, respondendo a pergunta bem objetivamente, não existe idade. Não existe idade. Eu já atendi pessoas de 1 ano até 90, para ser mais exato, 96. A minha vizinha tem 96 anos, 95, tá fazendo, ou fez 96, 95, 96. Então, eu atendi do começo da vida praticamente ao fim ali os últimos anos de vida. Não tem, mas existe pessoas que mais procuram naturologia, que é entre 25 e 50 anos. É um público que realmente nos procura, mas não existe faixa etária, não existe somente problema XYZ. Não, a gente atende todo tipo de problema de saúde. Agora, é claro, aqueles que nos escutam para ficar bem conhecedor do que a gente trata e como tratamos. Veja bem, eu gosto sempre de ilustrar com exemplos. Eu atendo hoje algumas pessoas que são diabéticas. Quando alguém diabético vem se consultar e querer o meu atendimento, que também é um acompanhamento, no final eu vou explicar isso bem certinho, o que eu digo para o diabético? Você já está se tratando com o médico? Uma das primeiras perguntas. E geralmente eu nem preciso fazer porque a pessoa já traz exames, já diz que está tomando remédio XYZ. Sim. Quando a diabetes está no começo e a pessoa ainda não foi ao médico, eu oriento. É bom ir ao médico e a gente faz o tratamento. Não é que a gente não vá começar. A gente pode começar porque eu não preciso do aval do médico para fazer o tratamento. Mas sempre é bom ter o acompanhamento médico. Isso aí eu deixo muito bem claro. Aí tem pessoas que dizem assim, André, não, eu não quero ir ao médico, eu quero me tratar naturalmente. Aí é uma escolha pessoal, mas não é orientação profissional. Entendendo? Entendeu? Sim. Aí o que ocorre? Quando a pessoa vem se tratar comigo, vai ser o tratamento paralelo. Não é que ele seja pior, menor ou maior do que o convencional, que é o alopático. Ele apenas vai ser um tratamento paralelo que pode dar resultados incríveis, extraordinários para o controle do problema que a pessoa tem. E detalhe, eu tenho colegas, eu também já tenho experiência nisso, de pessoas que deixaram completamente a medicação e hoje vivem sem elas. Olha que... Pelas técnicas, né? Beleza. E isso, eu gosto de deixar claro que muita gente vai escutar, não estou dizendo que a gente vai curar todo diabético. Eu estou dizendo que há uma possibilidade que já pessoas não vivem sem remédio pela técnica da naturologia e é possível, você que está nos escutando, conhece alguém, procurar um bom profissional que pode lhe ajudar bastante nessa dificuldade de saúde. Você falando um pouco aí sobre a naturologia, a gente nos leva ao nosso tempo de infância e às nossas avós, né? Sim, sim. Porque naquele tempo a questão de farmácia, essas coisas era bem mais distante, né, da gente, né? E você vê que os nossos avós, que já trazia dos pais e dos avós aqui uma medicina deles ali, de um chá, alguma coisa desse tipo, e você realmente ficava bom, né? Sim. Né? Você tinha o mastruz com leite, que era algo... Exatamente, uma gemada, né? Então, assim, existia, né, essa... E assim, todo mundo tinha fé naquilo e aquilo realmente acontecia, né? Fazia diferença. Né? Então, assim, pra gente, quando a gente começa a perceber que a naturologia já está conosco desde cedo, né, a gente começa a visualizar nesse sentido aí. Nossos avós, querendo ou não, foram ali os nossos naturólogos de início, né? Sim. E hoje nós temos, assim, uma globalização muito grande, assim, uma revolução muito grande, e hoje você está com uma dor na unha e você vai na farmácia, né? Isso. Você vai no médico, coisa e tal, e às vezes nem isso, né? Às vezes você realmente é daquele tempo mais antigo e deixa que vai passar, né? Então, assim, eu me recordando aqui dessa naturologia, que nossos avós, tal, e vendo nas suas palavras, me trouxe essa recordação. E você falando isso, assim, que tem essa área, que dentro dessa área você tem um estudo para isso, né? O quanto que não pode trazer de benefício para a gente, né? Sim. Hoje, assim, algo que é do nosso milênio aqui, do nosso século, melhor dizendo, que é a depressão, que é algo que realmente, ansiedade, hoje jovens, né?
coisa que ninguém via antigamente, pelo menos no meu tempo. Onde é que se via jovens com depressão? Síndrome do pânico. Então, muita... E assim, para você, o estudo, né, da naturologia e essas pessoas que têm algum problema como esse tipo, a naturologia consegue dar um encaminhamento, consegue ajudar nesses pontos? Perfeito. O que você acha que deve ser feito para essas pessoas que estão nessa... André, antes de eu responder essa pergunta, eu quero voltar um pouquinho que você falou dos tempos antigos. Sim. Para eu, mais uma vez, tocar no ponto da história da naturologia, né? Que tem muitos pontos incríveis e maravilhosos que é completamente desconhecido por quem está nos acompanhando. A naturologia, ela nasceu, assim, ficou mais forte, sobretudo ali na Europa, na Ásia. Na Ásia já era muito comum a questão dos tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica, né, entre outras. Mas na Europa ficou muito forte exatamente pelo motivo que você tocou aí. As pessoas morarem longe de centros de saúde e que há 200, 300 anos atrás, na Idade Média, era muito precário. Sim. Muito. Então, meio que as pessoas que queriam se cuidar de maneira autônoma, vamos colocar assim, né? Sim. Particular, familiarmente falando, ela tinha que desbravar mesmo e tentando usar uma coisa, tentando usar outra. E isso foi surgindo vários nomes em várias partes da Europa. Nós temos uma pessoa, um ícone que apareceu na Alemanha, que foi um dos, mas existem muitos, que foi um padre chamado Sebastian Kneipp. Ele foi um padre que tem uma história muito interessante com esse padre, que quando ele começou a curar as pessoas com água, ele usava água interna e externamente, que era, dentro hoje da naturologia, é a hidroterapia. Ele começou a usar e quando começou a surgir, um padre está curando em cidade X, Y, Z, isso na Alemanha, né? Uhum. E as pessoas começaram a ficar assim alarmadas, né? Isso foi por volta ali da década do 1800, e eu agora não me recordo exatamente dos anos, Sim. entre 1860, entre 1915, mais ou menos nessa janela de tempo, se eu não estou me falhando aqui com as datas, ele começou a cuidar de muitas pessoas e com muito sucesso. E isso, curiosamente, chegou ao Papa da época. E o Papa chamou esse padre para dar explicações que tipo de feitiços ele estava fazendo para curar as pessoas. Aí ele foi explicar toda a situação e quase ele perde a batina. Olha aí. Acredita no negócio desse? E interessante, como foi que ele não perdeu a batina? Porque ele foi, na verdade, antes dele dar as explicações, ele foi incriminado por alguns outros padres. Ele foi denunciado, na verdade, Sim. porque os fiéis começaram a dizer, realmente se curou de uma doença grave. Era muito comum as doenças infecciosas naquela época, doenças graves, como pneumonia, entre outras, estavam sendo curadas pela água. Aí as pessoas, não, isso não é possível. Quem ouvia, né? Sim. E ele foi. Aí o que acontece? Nesse meio tempo que ele foi denunciado, ele foi fazer um tratamento com um familiar do Papa. Se eu não me engano, foi a mãe ou foi um familiar. Eu não me recordo agora quem. Sim. E teve muito sucesso. Aí quando ele foi se explicar para o Papa já tinha o histórico dele de uma experiência com um parente. Olha aí. Aí o que foi que aconteceu? Ao invés dele sair sem a batina de lá, ele saiu como a primeira pessoa que iria cuidar do Papa, como se fosse o médico principal dali em diante. Na verdade, ele foi promovido de uma paróquia para o Vaticano. Interessante, né? Sim. E outra coisa muito interessante, aí foram surgindo vários nomes, como Padre Tadeu, é um outro padre que foi influenciado por Sebastian Kneipp. Depois vem Manuel Lezeta Charan no Chile. Nós temos o Priestness, que foi se eu não me engano, em Canadá ou foi na Austrália. Cada um descobrindo uma técnica diferente. Kneipp foi na água, Manuel Lezeta Charan descobriu a questão de temperaturas no corpo, o quanto é importante a gente ter uma temperatura correta internamente.
internamente. Okay. Ele foi o pai dessa, a gente chama pai da termogenia, eu não me lembro agora exatamente do nome, né? Já faz um tempinho que eu não estudo essas coisas históricas, Sim. mas ele descobriu essa parte de temperaturas. Ele foi o pai da questão das temperaturas do corpo, né? O Manuel Lesaie Tacharan. E a história do Manuel Lesaie Tacharan, para eu responder a sua pergunta, foi o seguinte: olha como foi interessante. Como foi que ele se despertou, né? Ele tinha sífilis, e naquela época, sífilis era um tratado de morte mesmo, um documento de morte, né? Que é igual a AIDS, né, hoje, né? A AIDS, câncer, né? Já Sim. é algo realmente um diagnóstico de morte. Então ele estava ali desanimado, já magro, completamente sem força. E aí ele vinha saindo, se eu não me engano, era de um evento, era de algum canto, e o Padre Tadeu estava sentado. O Padre Tadeu desenvolveu várias técnicas, sobretudo também da água, influenciado por Sebastian Kneipp. Ele estava saindo e ele olha para esse cidadão, que era o Manuel Lesaie Tacharan. O Padre Tadeu estava sentado, vinha o Manuel Lesaie e vai passando, e ele olha para ele e viu que ele estava doente só pelos sinais do corpo, aquilo que eu falei lá no início. E aí ele bota a bengala dele assim, e ele toma um susto, né? O que está acontecendo? Aí ele disse assim para o Manuel Lesaie Tacharan: você está precisando de muita ajuda. Aí ele se assustou assim: como assim? Não, você está muito doente. Eu consigo ver de cara aí, olhando para você. Aí ele ficou meio desconcertado e: não, realmente eu estou com essa doença que era sífilis, né? E ninguém conseguia achar tratamento algum. Aí ele disse: pois vá lá na minha paróquia, dia tal, hora tal, que a gente vai fazer um tratamento com você. E resultado, para não me esticar muito, ele ficou completamente curado. Completamente curado, né? E aí vai surgir muitos nomes na França. Tem Louis Kuhn, que desenvolveu mais ainda a questão da água. Tem vários tratamentos para diversos tipos de problemas só com água. Louis Kuhn é um nome muito, muito proeminente também nessa área. Ele também fez um livro, né? Escreveu um livro só sobre as expressões do corpo, como a gente pode identificar doença através do rosto, só do rosto inteiro. Caramba. Tem muita coisa interessante. Então, respondendo à pergunta, Gladys, a naturologia tem condições de tratar problemas psicoemocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, entre outras? Sim, com muito sucesso. Eu tenho uma experiência aqui em São Benedito mesmo. Logo, logo será lançado no meu canal e no Instagram o testemunho de uma jovem daqui. Ela sofria muito tempo com depressão, isso em torno de 7 anos. Já tinha ido, uma pessoa que sofre há 7 anos de depressão grave, ansiedade e depressão grave, já foi em vários locais, né? Sim, estava sob tratamento médico e com 1 ano de tratamento, hoje ela não toma absolutamente nada. Então, que maravilha. Então, eu acho que para ilustrar se serve ou não serve, né? Se realmente... Sim. Eu gosto sempre de ilustrar com experiências, né? E se fosse para citar muitas, né? Tem essa pessoa, tem algumas outras, tem colegas que já tiraram pessoas de situações deploráveis. Essa menina não estava tão deplorável assim, estava ruim, mas não estava tão, assim, uma questão... Sim. Existem pessoas que esquecem completamente da vida, né? Estão sujas, fedorentas, estão descabeladas, sim. Enfim, perderam realmente o sentido da vida, né? E conseguem, né? Existem muitas experiências que mostram o quanto as terapias naturais, né, a reorganização da vida da pessoa, ela pode ser impactada. Bem bacana, viu? Pessoal que está gostando aí da nossa live, já vai curtindo, compartilha para o seu amigo, porque a gente vai falar muita coisa interessante ainda, viu? Agora que começou. Agora que estamos pegando o fio da meada, como diz o ditado. Continuando aqui a nossa conversa, como eu estava falando antes, tem hoje, né, tem essas... muito mais comum de se ver essas doenças que podemos até chamar de crônicas, né? Sim. E poucas as pessoas, acredito, na minha visão, que tem essa ideia dessa alternativa complementar, melhor dizendo, né? Da naturologia, né?
O que você tem assim para falar para essas pessoas que hoje já buscaram algum tratamento, né? E, assim, talvez sem muita eficácia, né? Essas pessoas ou que ainda, eu não sei se às vezes até tem medo de procurar ou tem vergonha, coisas que a gente não consegue distinguir, né? Sim, e assim, quais das palavras você poderia falar para esse tipo de pessoas que hoje está sentindo ansiedade ou mesmo depressão, né? O que ela poderia buscar, como se ela se identificar, talvez, em que nível está, alguma coisa nesse sentido, para ajudar, quem sabe, encontrar uma solução para essa situação. Perfeito. Basicamente, quem poderia e quem precisaria buscar naturologia? Eu falo para vocês agora, meus queridos e minhas queridas que me acompanham, o seguinte: todas as pessoas, para todo e qualquer tipo de problema de saúde, ela pode recorrer à naturologia com muito sucesso. Com muito sucesso. No entanto, o que vai acontecer é o seguinte: existiram muitas pessoas que procuraram terapias alternativas, integrativas, atualmente com esse nome atualizado, e não tiveram sucesso. As variantes, os motivos podem ser muitos, mas aqui eu vou citar alguns que talvez pode ter ocorrido com você, que está aqui nos escutando, está nos assistindo, que é o seguinte: primeiro ponto que eu julgo que as pessoas não tiveram boas experiências, para depois partir para as experiências positivas. Sim. Foi porque ou ela não procurou um profissional habilitado, ou o profissional realmente ainda não estava bem atualizado, não estava realmente bem conhecedor do problema dela. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ela fez algo por conta própria, mesmo usando técnicas, né, na naturologia, como, vou dar um exemplo, suplementação, né? Ou chás, né? Eu tenho uma experiência muito negativa, abrindo aqui um parênteses rápido, com uma pessoa que tomou tanto chá. Isso não foi comigo, foi uma experiência que eu li, né? Que eu assisti. Ela tomou tanto chá que ela entrou na diálise, né? Hemodiálise. Caramba. Para a gente perceber que não é tão inócuo a gente usar coisas naturais sem orientação, sim, né? Sim. Então, ou ela fez isso por conta própria e se frustrou, não teve sucesso, ou realmente o problema dela já estava bem avançado, estava já bem complicado. Então, existem essas possibilidades, Sim. né? Porque eu costumo dizer uma coisa, André, e aqueles que estão nos acompanhando: a natureza, ela não falha, e Deus nunca erra. Eu costumo dizer essa frase: não existe erro em Deus e não existe falha na natureza. Existe no profissional, existe na pessoa que muitas vezes não vai introduzir a técnica da maneira correta, não há uma adesão. Hoje, a gente tem uma questão muito complicada para quem está nos assistindo, que é o seguinte: é a adesão ao tratamento. Porque não é fácil. Ó. Eu vou falar de uma pessoa que ainda está em atendimento, que é uma pessoa com câncer hepático. Ela, quando veio para mim, pessoal, ela veio tomando em torno de 2 litros de leite por dia. Em torno, né? Tomar muito leite ao dia. E a primeira orientação para quem está com câncer, não só hepático, mas qualquer outro tipo de câncer, é ou reduzir, e o ideal é eliminar todo e qualquer produto de origem animal. Isso, existe muitas e muitas comprovações científicas, existe muito material, isso aí não cabe nem eu discutir se é ou não é. Sim. Então, é a primeira orientação. Então, eu disse para ele: você vai ter que deixar o leite. Ele: rapaz, como é que vai ser isso? Então, o que acontece? Ele deixou. Ele estava muito complicado em questão da quimioterapia, estava maltratando demais ele. Quando ele deixou e tomou as coisas naturais, a quimioterapia ficou muito tranquila, muito suave. É algo incrível, né? Então, é muito difícil a pessoa deixar de tomar 2 litros de leite ao dia. Ele transferiu para o de coco, que é uma maravilha. De coco é uma maravilha. Né? Tem o ácido láurico, crapílico no coco, que são remédios verdadeiramente. E ele, até hoje, toma leite de coco. Aí já faz 1 ano que ele se trata comigo, né? Ou até um pouquinho mais. Então, assim, o difícil é romper a barreira dos hábitos. Isso é complicado. Porque é o seguinte, agora adentrando um pouco mais de como é o tratamento natural. Uma das primeiras coisas que é o básico, não só para nós, como
para qualquer profissional de saúde que queira tratar problemas de saúde é alimentação. Alimentação. Porque é o seguinte, ó, se a gente observar, vamos aqui fazer uma conta bem rapidinho, em menos de 1 minuto. Quantos porcentos nós, seres humanos adultos, somos de água no corpo? Temos quantos? Em torno de 70% a 75%. Então, deveríamos consumir mais líquido do que sólido, mas isso não ocorre na prática, né? Vamos para a parte da alimentação sólida, né? Que os alimentos não são misturados, né? Tem água e tem a parte sólida, né? Que forma-se os macronutrientes do nosso corpo. O que acontece muitas das vezes? As pessoas, elas não... Por ser um tanto quanto ignorante sobre essas composições que há no nosso corpo, e ser bem ignorante até... Olha a coisa interessante, o Ministério da Saúde lançou há pouco tempo um novo guia alimentar. Pouca gente sabe disso, é de 2016. Né? Até um tempinho, né? Não é tão novo, mas assim, ele veio pegar velocidade mais agora, porque está se falando muito, né? Uma pirâmide alimentar. E ela é muito pertinente, muito interessante. E eu até convido a vocês, coloque lá Ministério da Saúde, guia alimentar. É incrível. Informações resumidas, direto ao ponto, sem rodeios. Se você seguir o que tem lá, você já vai melhorar 50%. Porque ali vai ter muitas coisas interessantes para você e para qualquer um de nós. Então, assim, as pessoas são muito resistentes à mudança e ao conhecer aquilo que é bom. E a gente pensa, a gente tem que beber água todo dia e comer todo dia. Então, o grosso, vamos colocar assim, o que mais a gente tem que fazer é mudanças em hábitos alimentares, em hábitos do que bebe e do que respiramos. Olha que coisa interessante, André, e aqueles que nos escutam. Se você ficar 3 a 4 minutos sem oxigênio, você tem uma lesão cerebral. Se você ficar 5 a 6 minutos, morte de ar, respirar o ar. Se você ficar em torno de 10 a 15 dias sem água, morre desidratado. E se você ficar em torno de 6 a 8 meses totalmente sem alimento algum, você pode morrer também. Então, esse é mais ou menos os tempos. Aí você diz assim, André, 6 meses? Então, teve pessoas que passou 6 meses sem alimentar? Teve. Olha aí. Existiu uma pessoa obesa que ela, isso é na Europa, ela ficou 6 meses cravados sem comer. Ela tinha 200, se eu não estou enganado aqui com peso, era muito, 240 quilos. Ela perdeu, acho que foi 120 ou foi 80. Também, há um tempinho que eu li essa notícia, isso no livro, nos 6 meses. Ela estava só com líquido, só água. Só água e outros líquidos, né? Também necessários para equilibrar algumas coisas no corpo. Ficou 6 meses sem comer. Caramba! Então, assim, pouca gente tem essa questão de não ter ideia do que elas realmente precisam. Eu atendo pessoas hoje, André, que é o seguinte, é muito interessante. Foi até em Fortaleza agora, na última vez que eu fui, eu estava consultando uma senhora de 40 e poucos anos. Sim. E aí eu disse para ela, olha, a senhora vai ficar 7 dias sem comer, vai ficar somente comendo frutas. Aí o marido dela chegou perto assim, olhou para mim e disse, meu filho, você veio tratar ou veio matar minha esposa? Eu disse que tenha calma, ela vai ser muito bem tratada. Aí fui explicar para ele todas as bases, que tinha feito isso centenas e centenas e centenas de vezes sem risco algum. E aí é porque assim, é difícil de entrar na cabeça da pessoa parar de comer um dia. Sim. E quem passou comigo, talvez vai escutar esse podcast, vai assistir, sabe que tem essas coisas muito fora do convencional, né? Eu fiquei me impressionado com uma pessoa que nunca tinha feito tratamento natural, André, e aqueles que nos escutam, foi muito interessante essa experiência para mim, que a pessoa ficou 31 dias sem comer, somente tomando sucos. Rapaz, é muito tempo. Perdeu 11 quilos, ficou extraordinariamente bem dos problemas de saúde que ele tinha, e ainda está em tratamento, né? São 6 meses de tratamentos que ele aderiu, e tá lá, feliz da vida,
e quer seguir em frente, quer perder mais peso, quer ficar bem dos problemas de saúde. Então, assim, fechando, quem deve nos procurar? Todas as pessoas que querem ter um compromisso com a sua saúde. Hipócrates, o pai da medicina, pessoal, disse uma coisa. Olha que coisa interessante. Para você ficar bom de seu problema de saúde, você tem que abandonar aquilo que lhe fez ficar doente. Então, guarde isso. Vou repetir. Aquele que quer voltar a ter saúde tem que abandonar aquilo que lhe fez ficar doente. É óbvio, né? É óbvio, né? É uma coisa óbvia, mas só que... e Einstein tem uma coisa óbvia também, que ele diz, que eu uso isso sempre no final dos finais da palestra, que é: loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. A gente espera muita coisa acontecer diferente, mas a gente está fazendo as mesmas coisas, né? Exatamente. Essas histórias aí não nos parte pro pensamento de aquela palavrazinha que a gente não gosta de jejuar. Né? Então, assim, inclusive, já vou falar uma coisa muito particular do jejum, mas termine seu pensamento. Pronto, era justamente sobre o jejum, porque hoje, às vezes, se você procurar alguma coisa na internet, inclusive... Acho que a maioria das pessoas hoje, se sentir qualquer coisa, já procura ali no Google, né? Um médico é o Google. Mas, assim, falando de saúde, a gente sempre ouve falar do jejum, né? Eu queria saber de você, realmente, sobre isso. Se a questão do jejuar, se é algo... É um mito que o pessoal fala, ou realmente traz benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. Perfeito. Jejum, eu posso dizer para você, André, aqueles que estão nos acompanhando, é uma das maiores e mais extraordinárias ferramentas para se vencer qualquer tipo de doença. Olha só, coisa interessante, pessoal que me escutam, vocês vão ficar impressionados com essa informação que é bem desconhecida do público em geral. Se eu não estou enganado aqui com os países, é Chile, México, acho que é esses dois países que eu estou me recordando aqui de cabeça. Tem alguns outros na Europa também, que existem clínicas, André, somente de jejum, para tratar pessoas com doenças, que a única técnica usada é o jejum. A pessoa vai para lá, passa fome. Então, assim, quando a gente começa a escutar as histórias, incríveis. A pessoa fica esquelética, isso é verdade. Esquelética. Só que vai ficar esquelética, mas vai ficar sem a doença. E com 2, 3 meses, já está completamente normal, com vida no rosto, corada e saudável. Então, assim, eu coloquei o exemplo da clínica, mas vamos responder sua pergunta objetivamente. Jejum é um mito? Está muito longe de ser um mito. É algo extraordinário não só para prevenção, quanto para tratamento de doenças simples e graves e complexas. Por quê? Porque o que o jejum tem de principal mecanismo que atua nas doenças? A autofagia. Autofagia, o que acontece? Quando o corpo começa a ser restringido do alimento, o corpo vai começar a despertar ou acordar mecanismos que não usados no dia a dia. Por exemplo, quando a gente fica 12 horas sem comer, vai executar no fígado um tipo de mecanismo para começar a liberar energia para os músculos. Passou 24 horas, vai para outro processo hepático. Passou para mais de 24 horas, vai para outro. E detalhe, aqueles que estão fazendo jejum para perder peso, o jejum para perder peso, de fato, a pessoa só vai começar a perder peso do 3º dia em diante. Peso de verdade, porque até então só está perdendo água. Entendeu? Então, assim, vai acordando mecanismo. E detalhe, onde é que o jejum tem mais eficácia? Em cânceres. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa está jejuando, toda a energia que o corpo tem vai ser para atacar o tumor.
Vai haver uma concentração de energia e de eficácia do sistema imune para atacar o tumor, começar a fazer coisas para matar aquelas células cancerígenas, tirar elas de circulação. E aí vai comendo. À medida que o jejum vai avançando, elas vão comendo o tumor. Comendo literalmente. E vai se tornando impulso. Impulso. Que tem que ser liberado. Aí Sim. tem que ter um profissional habilitado, uma clínica, uma coisa habilitada. Por isso que são feitos em clínicas. Isso não é feito Sim. em casa, viu, pessoal? Isso não é feito em casa, não. Né? Depois a pessoa quer fazer isso em casa, né? Sim, E acaba sim. morrendo. O Glerson lá, o naturólogo do podcast, falou que tinha que fazer isso. Não. Calma aí, pessoal. Tudo é com um profissional habilitado, tudo certinho. Eu estou falando da técnica. E aí ela vai comendo, e aí para liberar aquelas células cancerosas para os sistemas, para os órgãos excretores do corpo, que são chamados emunctórios, tem que também ter a técnica correta, porque senão a pessoa morre intoxicada. Então, tudo isso tem um manejo, né? Tem uma forma certa de fazer. Então, por que muita gente tem insucesso no jejum? Porque não faz com conhecimento prático e não faz com um profissional também habilitado, certo? Entendi. Por exemplo, todas as pessoas podem fazer jejum? Sim, mas vai variar de tempos de jejum. Por exemplo, eu tenho 58, quase 59 quilos. Se for para eu fazer um jejum terapêutico, no máximo 15 dias. Mais do que isso, eu já vou perder massa magra bastante, isso pode me prejudicar. Para quem tem 80, já pode fazer um mês. Aí vai variando de peso corporal. Tem todo um manejo nessa situação. Que eu até ia lhe perguntar a respeito assim, né? O pessoal visa muito o jejum para perda de peso, né? Sim. Mas assim, existe assim, você falou sobre os pesos, mas assim, a necessidade, né? Por exemplo, como é que eu vou saber se eu tenho essa necessidade do jejum? Na verdade, não existe pessoas que têm todas poderiam jejuar. No entanto, aí você tocou no ponto que me fez lembrar de algo. Mas todas devem fazer o jejum? Não, porque aí vão ter algumas condições de saúde, André, que aí entra que nem todos podem fazer de imediato. De imediato, sim. Né? A primeira coisa eu vou fazer um jejum. Não. Porque o que acontece? Existem pessoas que estão tão toxêmicas, muito cheias de toxinas, principalmente está com a sobrecarga muito forte no fígado de ácidos, de micróbios, de micro-organismos patogênicos, o intestino todo descompensado. O que vai acontecer com essas pessoas? Bastante atenção, pessoal que nos assiste aqui e nos acompanha. Essas pessoas, elas não podem fazer jejum de imediato. Não podem. Porque o que vai acontecer com elas? Elas podem ter um colapso, não é que isso vai levar à morte, mas elas podem parar no pronto-socorro. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque o jejum ele vai liberar os mecanismos que eu falei anteriormente de maneira muito intensa. E aí o corpo da pessoa já está sobrecarregado. E se colocar um jejum ali já de início, não vai dar legal. Aí vai acontecer o quê? Dor de cabeça terríveis, náuseas terríveis, tonturas e até desmaios. Então, o manejo tem que entender. Tem que entender. Todos podem fazer? Sim. Podem, mas vai ter o momento certo. Certo para se fazer um jejum. Falando ainda sobre essa parte de alimentação, né, tem pessoas que falam sobre alimentação após um certo horário da noite, não coma mais nesse horário, né? Perfeito. Assim, o que a naturologia fala e o que você pode nos acrescentar a respeito dessa alimentação? Hoje eu vou comer 1h da manhã. Sim. Né? Quais são os benefícios e quais são o que prejudica, né? Para isso eu vou tomar mão, André, e nossos extraordinários, um seleto público aí que nos acompanha. Eu vou tomar mão da medicina tradicional chinesa. E aí o Vertica também tem algo muito interessante, que é o mantra, não é o mantra, eu tô trocando aqui as palavras, é um círculo que eles têm, é um outro nomezinho técnico deles lá. Sim. Que é o círculo que os nossos hormônios, o metabolismo, ele passa. Então, o que acontece?
A medicina tradicional chinesa diz que tem horários para tudo no nosso corpo, para tudo. Tem horários para acordar, tem horários para fazer a primeira refeição, tem horários para exercício, tem horários para sexo, tem horários para lazer, tem horários para trabalho, para tudo. Interessante, né? Sim, sim. Porque a gente é um tanto quanto desconhecido em relação a isso. E o que acontece? Glass, por que não se pode comer qualquer hora da noite, do dia? Nem do dia. Por quê? Porque é o seguinte, entre 7 e 9 horas, o que é mais contemplado de energia no o órgão que é contemplado com energia vital nessas horas, nessas 2 horas, é o intestino, os intestinos. É o que é mais contemplado nessa hora. Então, é a hora mais adequada para se alimentar e evacuar. Entre 7 e 9. Eu aconselho 7, 7 e meia. Não mais do que isso. Apesar de que eu mesmo hoje estou comendo entre 8 e 8 e meia. 8, 8 e meia, 8, 8 e meia, mais ou menos. Isso da manhã. Da manhã. Passou disso, não é mais interessante se alimentar. Fique só no líquido. Gleice, mas eu não tenho... Muita gente me relata isso, eu vejo muito isso, é muito recorrente. Eu não tenho fome de manhã. Isso é demais. Muito recorrente. Agora, por que a pessoa não tem fome de manhã? Porque ela já comeu tarde e está bem intoxicada ainda e o corpo está o quê? Pedindo socorro para se aliviar mais. É por isso que não tem fome. Pouca gente entende isso. Tem pessoas que realmente de manhã não comem. E são muitas. Porque comeu tarde, comeu 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes nem isso. Às vezes comeu até mais cedo, mas comeu grandes quantidades. Às vezes nem grandes quantidades, mas comeu muita bobagem, muita gordura, muita proteína de baixa qualidade, enfim, muita coisa, né, que sobrecarrega e intoxica. Então, o que acontece? Voltando. Aí vão ter horas para cada coisa. Horas para cada coisa. Chegou a noite ali, a partir que o sol se põe, o nosso sistema hormonal ele começa a mudar. O cortisol tem que uma pessoa saudável ele tem que ir caindo. No início do dia ele tem que ir subindo para nos acordar e nos ter energia para fazer, né? As atividades. À noite, assim que dá o pôr do sol, ele tem que ir caindo. Agora tem uma coisa que o ser humano inventou que está aqui, ó. Que isso aqui é um terror para o sistema hormonal. As lâmpadas. Exatamente. E aí o que acontece? Hoje tem muitos problemas hormonais em função disso. Dessa vida artificial que a gente vive. E aí, ao invés do cortisol ir subindo, ir caindo, ele não cai mais. Ele continua, às vezes até subindo. Qual é a principal causa de pessoas não dormirem bem? Cortisol alto. Pouca gente sabe disso, cortisol alto. Então, o que acontece? Quando você come também, vamos dizer 7, 8, 9, 10, quanto maior o horário, pior. Você não só está estimulando o seu corpo para ter uma resposta hormonal fora de hora, isto é, descompensada, Sim. como você vai ter perturbações durante o seu sono. E uma das coisas mais graves, e pouca gente tem essa informação, André, e aqueles que nos escutam aqui, uma das coisas que mais está sendo causa de diabetes é comer tarde. Mas eu como saudável, não importa. Por quê? Porque quando a pessoa dorme com a barriga cheia, um dos mecanismos, tem outros, né? Claro. Eu vou explicar um. Ela vai reduzir o hormônio de crescimento, que ele atua nesse momento, ele não é só para crescer, ele é também para reparar as fitas de DNA, o hormônio de crescimento. Ele vai reduzir e vai aumentar a insulina no sangue durante o sono. E o cérebro não descansa, o sistema gástrico não funciona e a pessoa acorda sem fome. E passa a manhã todinha sem fome. E perdeu a primeira refeição, não vai ter um controle hormonal durante o dia e uma saciedade natural. Aí fica com muita fome de tarde para de noite. Então, todo um balanço é muito fino no nosso corpo. Se for aqui falar, dá pano para manga. Muito bacana, né? Mas ficou bem compreendido, né? Sim. E assim, e sobre só para complementar mais ainda, né? Sobre esses horários da alimentação. Então, eu tenho que ter hora para tudo, né? Na verdade, né? Então, quanto menos tarde,
Melhor. fazer a alimentação. O ideal é que fosse ainda de dia. Eu sei que eu estou falando aqui um público que tem horários aí diversos, mas Sim. ideal, Gleison, 7, 12 e 18. 17, 30, 18. Ali quando está já, né? Sim. Na aurora ali já o pôr do sol. Esses são os horários ideais. Claro, aí se a pessoa não pode, tem que adaptar da melhor maneira possível. Sim. Sendo que o principal alimentação tem que ser pela manhã, a mais ou menos no almoço e a quase nada no jantar. Comer como um rei, príncipe e mendigo, né? Aquela história muito conhecida, né? Assim, e para aquelas pessoas que realmente não têm como ter esse controle devido às suas atividades ou algo Perfeito. que possa estar, assim, à noite, o que você recomendaria para pelo menos equilibrar, né? Amenizar esse impacto no nosso corpo? Pronto. Se a pessoa não tem condições alguma de se alimentar cedo, fique numa alimentação mais líquida possível. Mas fuja de alimentos concentrados, como suco de caixinha, sucos mesmo com muita frutose, né? Concentrados, né? Fique em sopas, pode até fazer um suco, mas faça um suco verde, entendeu? Muito interessante, o suco verde é muito bacana, porque ele tem um balanço ali, muito equilibrado de nutrientes, e que tem um pouquinho de fibra também ali, algumas folhas dentro que não precisa ser coado, né? É muito interessante. Então, assim, fique no mais líquido possível, se for comer tarde. Ou em frutas, né? As frutas também não tão doces à noite, né? Então, seria a recomendação básica aí, né? Para quem dar essa amenizada. Exatamente. Beleza. Porque o fisiológico, pessoal que está aqui nos acompanhando, é ter fome de manhã e não ter tanta fome à noite. É ter fome durante o dia, nos horários certos, né? Sim. Ali entre 6 e... a fome... Agora uma coisa interessante, aqui falando sobre fome. Eu vou lhe fazer aqui uma pergunta. Hoje eu vou trocar aqui os papéis. Certo. Como é que a gente sabe que a gente está com fome? Como é que a gente sua concepção, sabe, né? Isso, na sua concepção. Primeiramente, a barriga começa a dar aqueles sinais, né? Sim. Ali é a primeiro sinal, né? Sinal, isso. Sim. Basicamente, seria só isso que você entende que como os sinais da fome? Sim. Muita gente, assim como você, André, aqueles que estão nos acompanhando, estão enganados, né? Por quê? Porque o que acontece? Eu costumo dizer que é o seguinte, quando dá vamos dizer, esse arroedeira, né? A sensação de fome no nosso estômago, ele pode ser algo muito traiçoeiro e pode ser ali uma armadilha. Por quê? Hoje eu posso dizer com propriedade, na maioria dos casos não é fome. Sabe o quê? É cansaço. Como assim, Lércio? Cansaço. A pessoa, pessoa que geralmente tem uma alimentação muito desregrada, ela come fora de hora, não tem hora, fica mastigando ali qualquer coisa, beliscando. Chega um dia que ela está fisicamente mais debilitada, mais cansada, mais estressada, e o aparelho gastrointestinal também está exaurido. E dá a mesma sensação como se você estivesse com fome. Aí você, joga mais comida. Aí acaba de lascar o negócio, né? No cearense aqui, né? Bruto mesmo. Então, mas o que acontece? A fome, a verdadeira fome, ela não acontece no estômago, ela acontece na garganta. Como assim, Gleison? Pessoal, vamos fazer aqui amanhã, faça uma experiência. Fique um tempo razoável sem comer. Quando você sentir um vácuo aqui na garganta, como se fosse um vácuo mesmo, um vazio aqui, não aqui. E aí é fome, de verdade. E tem outro testezinho que eu faço, para distinguir, que eu vou já explicar também essa questão, se é fome ou não é. Teste da água. Deu a fome? Toma um copo de água. Se com 15, 20 minutos a fome não voltar, não era fome. Não é interessante, viu? Agora, quando você começa a sentir esse vácuo, esse vazio aqui, você pode beber água. Dá 10 minutos,
Começa o vazio já volta de novo, entendeu? Interessante. Então a fome verdadeira não é aqui, é aqui. Interessante, show, né? Show. Então aí tem muitas coisas. Essa questão do horário, a gente tem que ter horário. Inclusive, né, tem os especialistas, alguns especialistas em sexo dizem que o melhor horário é pela manhã, né? Ao acordar, né? Então tem horário para tudo, interessante. Né? Horário para tudo, né? Muito bom. Pessoal, quem está gostando da live, vai curtindo, vai compartilhando. Para quem realmente precisa aí dessas informações, que é informações valiosas aí que a gente está repassando. O Glerson aqui, o nosso naturólogo, está dando todas as informações. Então, já curte, compartilha com os amigos, que vai dar o que falar. Show. E aproveitar também esse momentinho aí para a gente falar sobre os patrocinadores, nossos parceiros, né? Em instantes, Puxando Assunto Podcast, um oferecimento, Aromas da Fazenda. Essências que contam histórias. Fazenda Santo Expedito, Ubajara, Ceará. Espaço Terapêutico Sensações, porque criança aprende brincando. Rua Apolônio de Barros, 1335, Centro, São Benedito, Ceará. Henrique Contabilidade, multiplicando sonhos e contabilizando sucesso. Avenida Francisco Ferreira Lima, 313, Serraville, São Benedito, Ceará. Campus Estúdio, a melhor cobertura para o seu evento. Para as melhores festas, a melhor cachaça. Cachaça Aviador, a melhor cachaça do mundo. Beba com moderação. Canal Açoita TV, o seu canal de entretenimento no YouTube. Quer chocolate de verdade? Sereno Cacau. Fábrica Binto Bar 100% cearense, na Serra da Ibiapaba. Complexo Alvorada, Posto Pousada e Ariana Beach. Tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. CE 187, próximo ao posto da TRE, saída de Ubajara. Qualidade, esporte e lazer. Você encontra aqui. PR Lima Records. Produção Mix e Master. Sua produtora de áudio em São Benedito. Estamos de volta, né? Aqui com o nosso naturólogo, Glerson Prata, né? E a gente conversando aqui um pouco, eu queria saber, Glerson, a respeito do, né? O que o pessoal costuma falar sobre aquelas doenças crônicas que não tem cura, né? E que há relatos que a naturologia e esses benefícios naturais vão ajudar e até trazer a cura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas e também alguns métodos, né? Pronto. Mais uma vez, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque o grande destaque que a naturologia teve ao longo do tempo foi curando problemas incuráveis. Olha que interessante. Foi isso. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do câncer, que é uma doença muito desafiadora, né? Sim. Nos anos 1900, sobretudo ali depois da Segunda Guerra, 45, os anos 45 a 50, né? Final Sim. da Segunda Guerra em diante. Apareceu muitas pessoas né, arrogando ali que estavam curando cânceres, né? Alguns profissionais médicos da época. Sim. Um deles é o Dr. Max Gerson, um judeu que se naturalizou americano, e ele começou a dizer que estava curando pessoas através do método dele, que era um método através de sucos e uma alimentação essencialmente vegetariana, né? Com alimentos orgânicos. Sim. E aquilo foi uma repercussão muito grande na América, e foi para lá, foi para cá, o que aconteceu? Foi proibido. Foi proibido. E hoje existe uma clínica no México que tem um histórico médico, um prontuário médico arquivado de centenas e centenas de casos de cura, até de cânceres terminais. Sensacional. Isso, quem quiser achar que eu estou variando na maionese, tem registro, tem na internet aí, procurem, Clínica Max Gerson, México. Aí vocês vão conhecer o que eu estou falando. Existem outras, né? Sim, sim. Em outras partes do mundo. E o que acontece? De lá para cá, há vamos dizer, meio que uma luta entre os órgãos reguladores e essas pessoas que desenvolvem técnicas muito particulares, que está dentro tudo dentro da naturologia. A grande maioria delas estão dentro, né?
não propriamente como uma técnica oficial, vamos colocar assim, Sim. mas dentro pela essência da técnica, que é natural. Técnicas essencialmente naturais. Então, doenças incuráveis podem ser abordadas pela naturologia hoje? Seria a pergunta mais recorrente, pertinente agora, né? Sim. Sim, foi no passado e mais ainda agora, porque a naturologia também ela avançou, pessoal. De 100 anos para cá, hoje, ao contrário do que muitos pensam e imaginam, a gente tem muita base científica, inclusive do tratado, né, do principal tratado de fisiologia médica de Guyton. A gente tira muito do que a gente pratica de lá. Por exemplo, a gente tem um conceito da homeostasia. Está profundamente enraizado na fisiologia médica, desenvolvida. Esse tratado, ele é o principal da medicina, estudado pela medicina dos médicos. E a gente estuda ele também. Então, o que acontece? A homeostasia fala que não existe doenças, existe uma doença só. Isso está do tratado médico, não sou eu que estou falando. O que ele diz? Ele não diz com essas palavras, que só existe uma doença. Sim. É uma conclusão minha a partir do texto. O que o Tratado de Fisiologia Médica de Guyton diz? Que toda e qualquer doença ela só surge em um cenário: homeostasia enfraquecida. Mas, Cléris, o que é homeostasia e como é que ela se enfraquece? Vamos lá, muito praticamente. Homeostasia é um mecanismo que está em todas as células do nosso corpo, mediado pelo hipotálamo, que ela regula todo o mecanismo do corpo, sempre levando o corpo para a saúde. É como se fosse uma força, falando agora de uma maneira muito prática e popular, como se fosse uma força em cada lugar dentro de nossas células, levando sempre os mecanismos do corpo para o que é saudável. Então, a homeostasia é isso. E por que ela se enfraquece? Porque os mecanismos naturais que as células deveriam fazer todo dia, elas são o quê? Impedidas, são obstruídas, são, vamos dizer, desnaturalizadas. Aí o que acontece? Um enfraquecimento. E quando a homeostasia enfraquece, o que vem? Diabetes, pressão alta, doença dos ossos, depressão, síndrome de todos os tipos. E aí vai as mais de 2.000, 3.000 doenças que existem nos manuais médicos. Aí as doenças é uma consequência da homeostasia enfraquecida. Aí isso é que muita gente não entende. Sim. Não existe doença, de acordo com a fisiologia médica. Existe homeostasia enfraquecida. Quando ela enfraquece, as doenças tomam de conta. É como se fosse assim, para ficar bem compreendido. Abaixou o sistema imune, ele enfraqueceu, as doenças tomam de conta. Aí vem uma luta, André e aqueles que nos acompanham, que já tem um pouco de conhecimento da área da saúde, entre a teoria do germe e a teoria do vitalismo, do algo que é mais natural, que foi desenvolvido por Pasteur e Claude Bernard, dois franceses que lutaram em sua época, através da academia, que um dizia que o problema de todas as doenças eram os germes, as bactérias, que até hoje a gente tem esse paradigma, e o outro dizia que não é a matriz celular, é como a nossa célula está e o que está ao redor da célula. Se como a célula está, o que está ao redor dela está bem, não existe micro-organismo nenhum do mundo que ataque o corpo e o danifique e o enfraqueça. Não existe. Show. E hoje, olha que coisa interessante, aquele que nos acompanha, hoje já se sabe. Apesar dos médicos manterem-se no mesmo paradigma, eles sabem que isso é verdade. Que a matriz celular estando limpa, estando funcional, com toda a potência, não existe vírus da AIDS, da sífilis, pneumonia, vírus nenhum, nem bactéria, nada, lombriga, nada que adoeça o corpo, nada. Não existe nada. Interessante. Salvo, por exemplo, se você tomar um copo de água totalmente contaminada de uma vez, aquilo ali pode ser demais para o corpo. Sim. Aí sim, é sim. outra coisa, então falando de um acidente, né? Caso de caso. Mas naturalmente não. Então, falando das doenças, né? É possível, a naturologia ela cuida com muito sucesso.
De que maneira? Vamos lá agora, de maneira prática, como é que a naturologia ela pode cuidar de uma pressão alta. Pressão alta a gente sabe que é um problema arterial, pode ser um problema também renal e um problema que está ligado à parte circulatória do corpo. Então, como é que a naturologia cuida, pessoal? Cuida assim, ó. A gente não vai tentar atacar sintomas. Qual é o sintoma da pressão alta? A pressão que se eleva. Esse é um sintoma, isso não é a causa, isso não é a doença em si. A doença está em algum canto, está no rins, ou está nas artérias, ou está nos capilares, ou está no sangue. Pode estar em vários locais. Então, o que a naturologia faz? Ela tenta rastrear e achar a causa. Está no rim? Nos rins? Vamos lá e vamos entender o que está acontecendo com os rins. Então, não está filtrando bem, está com deficiência, está entrando em falência, não está participando do metabolismo hormonal que ele participa. Enfim, está acontecendo alguma coisa. Entendendo. Está acontecendo ateromas, isto é, placas de colesterol obstruindo as artérias, que geralmente é o que acontece mais, ou é algo de fundo genético. Então, vamos ver onde é que está a causa. A gente achou a causa e geralmente a gente tem sucesso porque a gente ataca a causa. E aí a pressão alta some. Show, que show. Isso vale. Aí, André, aí você estava me perguntando aqui no intervalo. Mas, Glerson, e diabetes, isso, problema nos ossos? É o mesmo princípio. Onde é que está a causa? Outro dia, eu estava assistindo aqui, em casa, né, palestras magníficas de um doutor, professor da Santa Casa de São Paulo, e ele estava explicando o seguinte: por que a quimioterapia ela tem tanta baixa eficácia no cuidado do câncer, como terapia, né, do câncer? Porque ela não atua na causa, ela está atuando no sintoma, no resultado da causa. Aí ele estava explicando que quando atingimos a causa, por que o câncer se desenvolveu, o câncer some. Aí hoje está se falando em cura, não é nem cura, remissão espontânea, que está sendo muito falado hoje quando há uma cura de câncer, né? Sim, remissão espontânea. E aí ele conta um caso de um jovem com câncer no cérebro, que foi assim: quando se estuda a eficácia da quimio e da radioterapia, é assim, porque a gente sabe disso, mas só tem isso, né? A gente vai se recorrer a isso não, a isso mesmo. Sim. Qual é a taxa de eficácia? Você já teve curiosidade de saber a taxa de eficácia da quimio e da rádio? Não. Nunca teve, né, curiosidade? Não. 6%. Caramba, é muito baixa, viu? E para alguns casos de câncer de cérebro, a radioterapia é 1,5%. Segundo esse professor, que tem 40 anos de medicina, não sou eu que estou dizendo. Isso são estudos. Sim, sim. Não é nem ele também que está dizendo, são estudos, né? São estudos e mais estudos, duplo cego, randomizado. Essa linguagem, para quem é da área, né? Da área científica, sabe o que eu estou falando. É muito baixo. Então, o que acontece? Quando se atua nas causas, aí a situação muda de cenário. Aí o prognóstico é 80%, 90% de ajustes, de remissões espontâneas. É claro que nem todo mundo vai ser curado, nem todo mundo vai ser reabilitado, isso é um fato. Mas eu deixo aqui, para aqueles que estão da área da saúde, profissionais que de repente possam estar nos escutando, uma indicação de um livro extraordinário sobre câncer. É uma história do câncer e de tratamentos, né? Eu li esse livro com muita felicidade e pretendo relê-lo em um futuro muito próximo. É O Imperador de Todas as Doenças. O nome do livro, O Imperador de Todas as Doenças. Inclusive é de um indiano. Eu até me impressionei, um indiano, e foi um dos livros mais premiados, né, sobre câncer, porque ele conta 120 anos de história do câncer. Okay. Muito interessante. É o Imperador de Todas as Doenças. E aí, é isso, a questão da gente entender causas, não efeitos. Uma vez entendendo isso e atuando por meio disso,
aí não tem doença que fique permaneça no corpo do indivíduo uma vez que a gente atinge as causas. E cada problema vai ter as suas, né? Cuja a raiz principal é uma homeostasia enfraquecida. Isso só acontece quando desestrutura o núcleo básico da vida, que é a célula. Show de bola. Eu não poderia deixar, né, de perguntar sobre a questão que o pessoal fala muito sobre o chamado detox, né? Sim, existe esse detox que você consome e que realmente vai limpar aquele seu corpo por um determinado tempo e você vai se sentir mais vigoroso, com mais energia. Existe, e uma vez que é feito da maneira correta, ele é muito efetivo e muito promissor. Tanto é que, assim, nós temos um conceito básico estruturado dentro da naturologia, André, que é o seguinte: qual é a sequência que a gente usa para tratar alguém? É uma sequência didática. Sim. Limpar ou detoxificar é a primeira, está no início. Tanto é que eu uso o seguinte exemplo: quando a maioria das pessoas que passam atendimento comigo, eu falo assim, e eu falo aqui para quem está nos acompanhando o seguinte: quando você chega numa casa que está completamente bagunçada e suja, o que você faz? Você vai se deitar e vai desfrutar do ambiente ou vai limpar, né? É óbvio, né? A pergunta, sim. Né? A resposta é muito óbvia. Nem todo mundo faz isso, mas a grande maioria faz, né? Vai limpar primeiro, né? Toda a sujeira. E como para a gente resolver problemas de saúde é do mesmo jeito. Dificuldades de saúde, doenças, né? Limpeza. Segundo, vem a revitalização das funções que foram perdidas pela doença. Por exemplo, na diabetes, qual é a principal função que é perdida? Da insulina agir nos transmissores da membrana celular e fazer com que ela abra para entrar o açúcar, ou a glicose, né? Dentro da célula. Perde-se essa capacidade na diabetes. Ou uma falência do pâncreas, de produzir insulina. Aí tem dois cenários. Sim. Quando a gente resolve, né, a base, a causa, limpeza, a gente limpou e agora está revitalizando a função. Aí depois disso acontece a restauração, que é o terceiro passo. Então, detoxificação, revitalização e restauração completa da função. Aí é cura total, né? Show. Agora, falando sobre ainda, né, existe a gente falou um pouco sobre a pressão alta, falou sobre a diabetes, né? Sobre o detox agora, que existe um período, existe algo que é necessário, principalmente para essas pessoas, por exemplo, que usam bebida alcoólica, essas coisas. Existe um período que é importante estar fazendo isso para manter essa manutenção do corpo? Não, eu não entendi bem a questão da bebida alcoólica. Você precisa deixar... Não, a questão, por exemplo, do detox, né? Vamos lá. O detox é uma limpeza no teu organismo, né? Pelo conceito que eu entendo. Então, assim, para aquelas pessoas que maltratam o seu organismo, como o uso de bebidas, cigarro, sei lá, ou tem, assim, um período que seria interessante, tem uma dica importante para quem faz o uso dessas bebidas e fazer um detox assim, assado, é importante pelo esse período. Olha só, não só para pessoas que bebem, fumam e que têm alimentação muito desregrada, se a pessoa está com um compromisso de fazer um detox, você que está nos escutando, nos acompanhando, de repente aí está, eu sou a pessoa que precisa, o que você vai fazer? Primeira coisa é dar uma pausa naquilo que você sabe que não lhe faz bem. Porque assim, André, todo mundo sabe que Coca-Cola não é bom. Eu estou usando até um nome comercial aqui, né? Mas todo mundo sabe que não é bom. Mas insiste. Agora, o que acontece? Se você toma muito dessa marca, dá um tempo, dá uma pausa. Por quê? Porque tá um princípio muito interessante na questão do detox.
Se você... É aquela história que eu explico e todo mundo fica maravilhado, mas é uma coisa muito óbvia. Quando você está fazendo uma detoxificação, mas está tomando ainda seu refrigerantinho de estimação, ou comendo seu bolinho, né? Ou comendo sua carninha, o seu churrasco, o que você está fazendo? Você está passando pano na casa e o menino está passando com os pés sujos o tempo inteiro. É isso que está acontecendo. Você vai terminar de limpar a casa? Nunca. Impossível. Nunca. Ela vai ficar suja. Sim. Tá? Enxugar gelo, né? O história do enxugar gelo, né? Então, precisa-se ficar um tempo. Galera, qual seria o tempo? Mínimo 21 dias. Mínimo. O ideal, 2 meses. Aí você conseguiria ter um tempo ideal onde você iria usar o quê para fazer uma detoxificação assim legal. Parar de usar aquilo que lhe faz mal, você vai usar limão, você vai usar couve, você vai usar laranja, mamão, você vai usar outra coisa muito assim que deixa assim, o corpo bastante limpo, muita água. Muita água. Água pura. Água pura. Que você pode misturar com limão, mas isso aí é outras variantes. Mas água. Água. E principalmente, cuidados com o intestino. A medicina tradicional chinesa já dizia isso há 4, 5 mil anos atrás. Toda doença parte dos intestinos. E já se sabe hoje que é verdade. Uma vez eu explicando para a pessoa que estava com problema pulmonar, aí eu disse, o seu problema não está no pulmão, está no intestino. Ela, como assim? ela fez até assim, no intestino? Eu disse, no intestino. Agora eu vou lhe explicar por quê. Porque é o seguinte, nós temos 2 tipos de circulação no corpo, a venosa e a arterial. A arterial leva sangue oxigenado para as células e a venosa traz acidez para ser posto para fora do corpo. Ela traz toda a acidez, ela vem desoxigenada, sem oxigênio, né? Só que a arterial desce e a venosa sobe. A que desce, ela desce cheia de oxigênio, cheia de nutriente. Legal. A que sobe, ela sobe carregada de acidez e venenos para ser posto para fora. Sim. Aí tem um detalhe. Ela vai subindo, 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 chega nos intestinos, principalmente no grosso. Só que o intestino grosso, isso é muito comum hoje, tem muitas pessoas com muitas fezes envelhecidas no intestino. Isso é até uma coisa grosseira de falar, mas é a realidade. Sim. E aquelas fezes apodrecidas de anos e anos e anos. E às vezes tem fezes lá que tem 70 anos. Pessoas mais idosas, né? Sim. Ela está intoxicando-se todo dia. Por quê? O que aquele sangue faz? Ele passa no intestino e pega toda a acidez produzida pelos micro-organismos que está comendo aquele negócio. Aí leva para onde? Para o coração, para o cérebro, para os pulmões, para o fígado, para o baço. Todos os órgãos vão ser afetados por aquela acidez. Que não é posta tudo para fora. Por quê? Porque geralmente uma pessoa intoxicada, André, ele também está com os hemoquitórios entupidos. O que são os hemoquitórios? A pele, os rins, os intestinos e os pulmões. Para poder exalar CO2. Caramba. Está entupido. E se está entupido, como é que vai pôr para fora tudo? Põe o mínimo. Não está totalmente entupido, porque se estivesse totalmente, a pessoa morria de imediato. Está bem comprometido. Então, essa é a lógica que explica-se por que uma doença intestinal afeta um câncer cerebral. Por que desenvolve um câncer cerebral. Uma coisa bem distante da outra, mas que tudo via sangue. Tá entendendo? Outra coisa que é bem interessante é, hoje em dia, que se vê muito é aquele cansaço ao extremo e aquela fadiga, né? Que você não tem disposição e é muito recorrente nesse mundo de hoje que é turbinado, né? Sim. Assim, tem alguma coisa que possa estar prejudicando algum hábito, né? Digamos assim, algum hábito, alguma alimentação que possa estar também influenciando nessa sua má disposição, na sua... Isso é um problema crônico, né? Crônico e muito comum. Muito, muito, muito comum. Uma das coisas que eu pontuo em dizer o que mais está prejudicando, de repente, você que está me escutando agora,
é o frenesi de muitas atividades. Primeira coisa. Segundo, para poder você proporcionar bem a coisa, por exemplo, você está correndo 10 km. Será que você está se alimentando para correr 10 km? Será que você está bebendo água para correr 10 km? Será que você está tendo nutrientes para correr 10 km? Isso eu explico da seguinte maneira. O teu ritmo de vida, você come proporcional para correr tanto que você corre, aí vem a fadiga crônica, hoje a gente entende isso e se sabe da fadiga adrenal. A pessoa ela passou por um pico de produção de hormônio tão acelerado, André, e aqueles que nos escutam, que deu uma fadiga, reduziu a produção hormonal. Aí tem aquela moleza, aquela fadiga crônica, parece que o mundo está se acabando, né? A pessoa está com fadiga adrenal, tem que ressuscitar as adrenais dela, que são 2 glândulas que estão em cima dos rins. Se não houver isso, a detoxificação ela vai melhorar, mas não vai ser suficiente. O tratamento, o remédio XYZ, eu vou já dar um adendo aqui sobre suplementos, que é vendido aí pela internet, essas coisas. Sim, sim. Que muita gente não vai dar jeito. Muita gente põe as suas esperanças nele. Eu tomei o remédio que eu comprei nos Estados Unidos. Ele pode ser comprado aonde for. Mas o corpo, aqueles que nos escutam, ele é uma máquina extraordinariamente complexa. Extraordinariamente complexa. É por isso que hoje é tão difícil de rastrear e achar as causas do câncer. Que pode ter na maioria das vezes tem fundo genético, que não é determinante, mas sim, que complica muito o rastreamento do mesmo. No entanto, voltando aqui à questão da questão da suplementação, da fadiga, né? Por que muita gente põe as suas esperanças nisso? Porque acha que um remédio vai ajustar todo o seu problema. Eu peço desculpas em acabar com a sua ilusão, mas isso não vai acontecer. Aí muitos dizem, mas Gleison, eu conheço alguém que tomou o remédio X e ficou bom. Olha, eu desconfio, né, dessas coisas, dessas propagandas, dessas informações assim. A pessoa pode ter tido uma melhora. Isso eu concordo e acontece demais. Mas cura é muito raro. Tomando um remédio, ficar curado de uma dor de cabeça crônica, de uma diabetes, enfim, sim. Né? É muito raro, muito, muito raro, mas acontece. Não vou dizer que não acontece porque acontece. Mas o que ocorre? Tem que, para resolver esse cansaço crônico, vai passar por uma desintoxicação, ajuste alimentar, ajuste emocional, ajuste no seu trabalho. É um conjunto. Porque o que acontece muito, André, e aqueles que estão nos escutando? Acontece que você, muitas vezes, está fazendo o seguinte. Olha só, você se acorda de manhã, não se alimenta direito. Começa a correr de um lado para o outro, vai para um canto, vai para o outro. Tem abalos emocionais, tem perrengues aí na rua. E chega no final do dia, você não está com uma carga de nutrientes para poder compensar todo aqueles estresse, aquele abalo emocional e o desgaste físico. E aí vai cair mesmo, vai ter aquela moleza. Aí o que o pessoal faz? Café, chocolate, energético. Aí é aí onde entra a minha principal crítica. Porque o que acontece com o café? Agora eu vou explicar melhor sobre o café. Um dos aspectos. Por que se toma tanto café? Fora tirando os apreciadores do café, que são poucos, né? Sim. Aqueles que tomam café por prazer, moderadamente, é outra situação que eu não vou tocar nisso. Mas por que as pessoas tomam muito café? Porque elas estão completamente sem energia. E o café, entre aspas, dá essa energia. Porque todo dia, André, os nossos rins, ele produz uma cota de energia vital para a gente ter a nossa energia e trabalhar no dia a dia. Todo dia. O café, o que ele faz? Vamos dizer que você vai ter um exemplo, eu estou usando aqui exemplo para ficar mais claro. 100 mg de energia vital. Quando você toma uma xícara de café, ao invés de você usar naturalmente, que seria ali 20 mg, você vai usar 30, 40. Porque o café, ele pega
de maneira rápida e joga na corrente sanguínea. Aí você tem aquele... Despertadão. E isso vai acontecer somente se você já não é um bebedor crônico de café. Porque quando é um bebedor crônico, não tem mais esse up. Já tá... A cota de cafeína já chegou no limite, você tem que aumentar a dose. E às vezes a cafeína não vai dar uma jeito nada. Aí isso é base, sabe para quê? É uma coisa muito séria hoje na nossa sociedade. Drogas mais pesadas, cocaína, crack e por aí vai. Caramba. Isso aí, pouca gente parte da causa para o efeito, mas isso acontece demais. A pessoa que parte do café para a cocaína e nem sabe que foi por causa disso. Porque é um efeito fisiológico, busca fisiológica natural, entre aspas, viciante, né? Sim. A pessoa está toda descompensada, vai buscar algo mais forte. A cafeína só não vai dar mais conta, entendeu? E aí, esse é o problema do café, que ele rouba a energia vital. Ele não pegou 20 emprestado? Não foi? Sim. Onde é que vai fazer falta esses 20? Lá no final do dia. E pode prestar atenção, aonde o pessoal tem mais uma queda de energia da tarde para a noite. Tardezinha, meio da tarde para de noite, ali a pessoa já tá. E muitas vezes ela não tá porque ela tá dopada, ou com cafeína, ou com droga, ou com bebida alcoólica, ou com qualquer outra substância narcótica aí. Entendeu? E falando ainda dessa parte de fadiga, né? A questão do sono, né? O sono, existe o sono reparador, né? O que você pode falar pra gente aí sobre esse sono, né? Hoje eu vou fazer até um seguinte aqui para vocês, espectadores e o André. A gente vai deixar um podcast aqui marcado só sobre esse tema. É um dos temas que eu mais estudo. Show. Sono. Perfeito. Só sobre o sono. Certo? Perfeito. Mas o que eu posso dizer é que quem não dorme bem não tem saúde, para começar. Não tem. Não, Cláudio, mas eu conheço fulano de tal que ele já não dorme bem já faz anos e tá lá, firme e forte. Por enquanto. Por enquanto. Quando ele cair... Sabe por que muita gente... Olha uma coisa interessante. Vamos lá, me acompanha aqui. Por que muita gente morreu de repente na pandemia? Porque estava sem reserva vital para lutar contra a doença. Estava sem dormir direito. Estava sem comer direito. Estava sem beber direito. Beber água corretamente. Estava tomando muito café. Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que quase morre na pandemia. Ele é um atleta, né? Por que eu até expliquei para ele um pouco, né? Por que ele quase morre com a Covid-19? Porque ele estava se exercitando além do que o corpo dele podia aguentar. Ao invés dele se beneficiar, estava tendo muito estresse oxidativo e o sistema imune dele estava bem baixinho, bem fraquinho. Aí quando o vírus vem, pum, dá uma chibatada, uma pancada nele e derruba. E quase ele morre mesmo. Ele ficou nas últimas. E outros morreram, né? Morreram pelo quê? Não tinha reserva. E eu conto uma experiência, rapidinho aqui, pra gente até já ir se encaminhando, porque essa questão do sono eu vou deixar no podcast. Não, tranquilo. A conversa vai... aqui a gente já vai meia-noite. Fui visitar uma senhora, pertinho lá da minha cidade natal, Maranguape. Essa senhora tinha 60 e poucos anos, se eu não estou enganado aqui com a idade dela. Eu olhei assim para ela, fiz uma consulta informal, porque eu ainda não estava... Como eu digo, por isso que eu digo em torno de 5, 6 anos que eu atendo. Sim. Porque eu já atendia, antes mesmo da minha habilitação profissional, né? Sim. Eu fui lá dar uma assistência, né? E mesmo na época, sem tanta experiência, mas eu já sou um pesquisador da área da saúde já há 15, 16 anos, né? Eu olhei para ela e pensei comigo mesmo, essa senhora está bem debilitada. Ao sair da visita, eu disse assim para a pessoa que me levou lá, eu dou 1 mês de vida para essa pessoa. A pessoa, que é isso, rapaz? Você não é Deus? Não é se tratar de ser Deus, é se tratar do que eu vi. Ela morreu com quantos dias? 13 dias depois. Agora você pergunta, mas o que você viu, Cléris? Eu vi uma desvitalização nos olhos dela. Ela já estava morta viva.
Ela só me esperando a hora. O problema dela não era assim, ela estava andando, estava comendo, estava andando com dificuldade, mas estava. Sim. Qual era o problema dela? Estava sem energia vital para lutar contra a doença. Estava com sua homeostasia tão enfraquecida que não tinha mais resposta. E quando isso acontece, André, isso pode acontecer também com os jovens, viu? Como? Se o jovem ele já pega uma genética bem comprometida dos pais, tem uma alimentação completamente desregrada, perde noites de sono, tem vida sexual desregrada, porque essa questão que pega, viu? Pouca gente desconsidera ela, mas pega. Quando eu falo desregrada, é sexo excessivo, masturbação excessiva, excessivo, né? Sim. Que existe. Hoje é... E preocupação demais, estresse emocional. A pessoa dessa, quando pega uma doença grave, dificilmente escapa. Jovem, adulto, velho, qualquer um, dificilmente escapa. Porque vem e derruba, porque não tem reserva para lutar contra a doença. Entendeu? Sim. Então, para se ter questão do sono, tem que estar em dia. Tem que dormir pelo menos aí 7 a 8 horas por noite, dormir o mais cedo possível, né? E detalhe, tudo apagado, não? Tem gente que gosta de uma luzinha quarto apagado. E isso é tão comprometedor que a gente vai deixar isso para o podcast específico. Sim, a gente já está bem num tempo bem corrido, mas antes da gente finalizar e antes de falar dos seus projetos, eu queria que você falasse aí sobre alguns alimentos, né, que é indispensável para você ter hoje no seu cardápio e quais são os benefícios e para quem é indicado, se você puder. Olha só, eu vou... Pela manhã, você tem que ter... Eu vou pelo Guia Alimentar Brasileiro. Tranquilo. É bem simples. Você tem que ter pelo menos aí 4 a 6 porções de frutas. 4 a 6 porções de frutas, cereais integrais, certo? Gorduras boas. Quais são as gorduras boas? Azeite de oliva, coco, abacate, nozes, castanha de caju, castanha do Pará, extraordinários. Isso não pode faltar na alimentação de ninguém que quer ter saúde. Almoço, uma verdura crua, uma porção significativa, uma porção cozida de verduras, né? Verduras, legumes pré-cozidos, e um arroz e um feijão integral. Arroz integral e feijão. Feijão de sua escolha. Não importa. Jantar. Uma sopa leve, um shake, uma vitamina, uma fruta cítrica. Isso eu estou falando para pessoas saudáveis que querem manter a saúde. Pessoas doentes aí vão ter suas variações, né? Sim. Que a gente podia aqui falar de diabetes, aí tem suas restrições, hipertensão, tem suas restrições. Aí eu não vou entrar nessa seara que é muito, muito ampla, né? Mas com uma pessoa que quer manter, se prevenir e até mesmo se seguir essas dicas, né? Tendo esses alimentos diários, né? Maçã, goiaba, acerola, uva. A uva é extraordinária. A uva, ela já curou vários cancerosos. Só uva. Tem uma técnica com a uva, né? Não é só comer uva assim, adoidado, não. Tem uma técnica, né? A graviola. Eu tenho uma experiência com uma pessoa, né? Não eu na minha prática clínica. Eu conheci essa pessoa, ela tinha mais de 40 nódulos nas 2 mamas. E foi constatado câncer. Ela passou 42 dias só comendo e tomando suco de graviola. Sumiu 90 a 95% dos nódulos. Que bacana, né? E aí poderia contar muita coisa. Então, frutas de variadas cores. O importante aqui, para ficar bem fixado para aqueles que querem dicas, coma os seus alimentos o mais coloridos possíveis. Misture as cores. Aí, no alimento, pega uma fruta de uma cor, outra fruta de outra. No almoço, repolho branco, repolho roxo, alface, cenoura, beterraba, abobrinha, chuchu. Aí vai, né? Varia. Um remédio que pouca gente tem até nojo, o quiabo, aquilo ali é um remédio para o intestino. Eu gosto. Para pressão, para diabético. Remédio. Falando remédio literalmente, porque ele tem substâncias ali incríveis. E fora que eu poderia aqui falar de chás, eu sou especialista em fitoterapia, né? Que é outro podcast que a gente poderia fazer no futuro. Plantas, né?
como as plantas elas nos beneficiam, né? E aí, tomar um chazinho diariamente, chá de capim-santo, chá de cidreira, um dos chás mais poderosos que tem hoje, o de açafrão, né? Tem um de canela para quem está aí na luta de emagrecimento, né? Poderia dar várias dicas, né? Mas o tempo às vezes não nos permite. Mas basicamente isso, essas seriam as dicas. Comer o mais natural possível. Comer comida de verdade. Show. Resumida aí, né? E falando agora dos seus projetos, né? Assim, onde encontrar o seu estabelecimento, quem tem o interesse, o que você está pensando? Vamos lá. Atualmente, os meus atendimentos, eu estou atendendo em domicílio. Nas cidades que eu atendo, que são São Benedito, a serra inteira, né? Aonde eu for solicitado, eu estarei. Na serra inteira. Sobretudo, eu sou residente em São Benedito. Mas atendo hoje em Monsenhor Tabosa, em Boa Viagem e em Fortaleza. Nosso atendimento nessas 3 cidades também. E para entrar em contato comigo, para marcar a sua consulta, tirar dúvidas, ter informações, é no seguinte telefone, 88-99345-2257. 88-DDD 99345-2257. Pode me achar nas redes sociais, no Instagram, @G de gato naturista. G naturista. E no YouTube, Glerison Naturólogo. Então, em qualquer um desses canais aí, e para entrar em contato direto comigo, através do WhatsApp ou telefone, que é o mesmo número. E projetos, tem um projeto de abrir um espaço terapêutico, ou aqui em São Benedito, ou em Fortaleza, aqui onde a gente está tendo a oportunidade de ter esse podcast, na cidade de São Benedito, ou em Fortaleza, né? São projetos futuros. Inclusive, para aqueles que, talvez alguém que está aqui nos acompanhando pode conhecer uma das terapias que eu estou praticando no momento, que é muito inovadora, é a terapia quântica. Aconteceu até algo aqui no estúdio, que eu achei, estava até explicando aqui para o André, que a corda do violão dele aqui quebrou, e que eu estava explicando para ele que isso tem a ver com a ressonância. E um dos métodos que eu utilizo na minha consulta é a biorressonância quântica. Ele tanto serve para análise do corpo da pessoa, para analisar vitaminas, minerais, estado dos ossos, envelhecimento também da pessoa biológica. Ele é bem interessante, porque assim, esse exame ele é um preditivo. Ele não é preciso bioquimicamente, mas ele é preciso de maneira pegando o aspecto elétrico da célula. Muito interessante, porque a atuação dele é por biorressonância, ressonância elétrica através das moléculas de água que correm no nosso corpo e no nosso sangue e na célula. Então, o que aconteceu com a corda? Provavelmente a gente estava falando aqui e alguma nota ressoou com a nota Mi do violão e ela quebrou. Aquela história do copo, né? Do copo que as pessoas gritam, né? Sim. E quebram. Muita gente acha que aquilo ali é balela. Aquilo ali é real. Totalmente real. Existe uma ponte, agora eu esqueci do nome dela, que é uma ponte enorme, que estava se tocando um som que ressoou com a mesma nota, com a mesma frequência do concreto que estava, e ela começou a fazer isso aqui, ó. Acho que tem vídeo na internet. Tem. É uma muito conhecida. Aquilo ali é ressonância. Bacana. Aquilo ali é ressonância. E quando a gente cuida, aqueles que estão nos acompanhando, e eu desenvolvo essa técnica aqui em Fortaleza, nas cidades que eu vou, eu tanto analiso quanto eu trato, são 2 máquinas que eu atuo hoje, as pessoas elas têm a oportunidade de conhecer. E é muito interessante, porque o que faz a biorressonância em termos de tratamento? Ela dá uma regulagem, como se fosse dar um aperto nas células. Isto é, ela reativa muitas funções que estão adormecidas ou estão obstruídas na célula. Ela não vai curar de imediato uma pessoa, mas ela vai dar base para a pessoa chegar em um restabelecimento. Basicamente isso. Então, a minha consulta consiste nessa análise bioquântica, numa anamnese, e a pessoa tem um acompanhamento de 2 ou 6 meses. Aí vai
do que a pessoa realmente achar qual for o mais adequado para ela. Situação, né? Pessoal, assim, infelizmente a gente tem que acabar, mas eu sei que se a gente fosse continuar aqui, iria dar aí muitas horas de conversa, porque tem muito conteúdo Já importante, tem muito conteúdo bacana aqui pra gente conversar. E eu tenho certeza que não vai parar nesse podcast, né? Porque a gente vai ter que continuar a nossa conversa, né? Então, primeiramente, agradecer, Glerson, a sua participação no nosso podcast, abrilhantando aqui nossa estreia de segunda temporada, né? Assim, com muita informação, com muita dica de saúde, né? Então, assim, meus agradecimentos. E a vocês que estão nos assistindo, se gostou, curte, compartilha para um amigo, né? Para entender também sobre essa área, que é algo bem bacana, bem interessante, e com certeza vai ajudar muita gente só nessa conversa que nós tivemos, né? Então, vou deixar a palavra aberta para o Glerson, se quiser fazer alguma consideração. Eu quero deixar aqui uma consideração final para você que está em busca de saúde. De repente está com um parente, com algum familiar querido, amigo, esteja passando por uma situação difícil. Primeira coisa, desenvolva uma crença em Deus. Não estou falando de religião, estou falando de crença em Deus. Esse é o melhor remédio para problemas psicoemocionais e para ajustar seu cérebro. Segundo, se volte para as coisas que a gente tem de mais natural possível em termos de alimentação e em termos de estilo de vida. O que você veste, o que você come, o que você respira e o que você toma. Se volte para o natural. E terceiro, desenvolva relacionamentos mais saudáveis com as pessoas. Essas três coisas, basicamente, os males que mais estão permeando, talvez, a sua vida e dessas pessoas queridas que você ama e que está doente. E eu termino com a seguinte frase. Existe solução para todos os problemas de saúde. Existe cura para todas as doenças. Mas, infelizmente, não para todos os doentes. Que você não seja esse que não queira se curar, mas que queira, por outro lado, deixar aquilo que lhe fez ficar doente, ou seu parente, ou seu ente querido, e vá em busca de saúde. Fique na paz de Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.